Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Ednei Soluções em Informática. Bom gente, nessa videoaula aqui eu vou responder algumas perguntas de alguns inscritos que tem muita dúvida relacionada à placa que liga e o processador não esquenta. Então gente, alguns ficam me fazendo pergunta, me perguntando, mas o que é que deve ser, Ednei? Por que a placa não esquenta, o processador? O que é que está acontecendo? Bom, gente, existe várias causas que uma placa-mãe faz com que ela não esquente o processador e, consequentemente, ela gera imagem, entendeu? Tem umas videoaulas aí anteriores que eu fiz no canal que fala a respeito de problemas relacionados a BIOS também. Para algumas pessoas que não têm nenhum tipo de conhecimento na área de informática, elas acham que a BIOS ela não influencia em nada numa placa-mãe, entendeu? Para quem não sabe ainda, a BIOS ela é o ponto de partida de uma placa-mãe. Se essa BIOS ela estiver desatualizada ou ela tiver com algum arquivo corrompido, ela consequentemente não vai deixar a placa gerar vídeo. Muitas vezes ela não deixa a placa nem dar a partida e consequentemente o processador não esquenta. Bom gente, mas voltando ao assunto. Se caso vocês pegarem uma placa-mãe que vocês dê o start nela e o processador não esquente, a primeira coisa a se analisar é o circuito do V-Core. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente vai ligar a placa-mãe. Vamos dar o power. Antes eu vou aterrar aqui a ponta do multímetro. Entendeu? Ó, vocês aterram a ponta preta no fio preto do 12 volts, é o negativo. E eu vou colocar no multímetro aqui na escala de 20 volts. Tá certo? Eu vou dar uma ligada aqui na minha fonte e vou dar um power. Essa placa aqui, ela tá funcionando, mas depois eu vou mostrar uma para vocês que não tá funcionando, que tá com outro sintoma aí devido ao processador não esquentar. Ó, deu um start aqui, ó. A fonte ligou. Ela vai bipar, que é normal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma medição no circuito do V-Core, entendeu? Saber se está chegando as tensões. Nos MOSFETs de entrada, tem que dar 12 volts, ó, no multímetro. 12 volts. Nos de saída tem que dar, em média, 1 volt, ou 1,9 volts, ou 1,2 volts, entendeu? Ela não pode dar zero. 12 volts no de saída, aliás, perdão, no de entrada. Ó, 12 volts, 12 volts, aqui 12 volts, entendeu? Então significa que esse circuito desse processador aqui, ele tem alimentação. Deixa eu dar uma desligada na placa aqui, devido a ela tá ligada e ela pode superaquecer e até mesmo queimar algum componente. Então gente, aí no canal também tem uma videoaula explicando como medir os MOSFETs de entrada e de saída de uma placa-mãe. Então aí tem ensinando detalhadamente como é que a gente faz essa medição. O primeiro passo é medir os MOSFETs de entrada e saída. O segundo passo, que muitas vezes não faz com que uma placa ela esquente o processador, pode estar relacionado a capacitores, entendeu? Se vocês pegarem uma placa-mãe que ela tá com algum tipo de capacitor estufado ou estourado por baixo, ou então até mesmo ele pode estar com fuga de corrente, o processador não vai esquentar e a placa-mãe consequentemente ela não vai gerar imagem. Um dos testes que a gente usa para saber se o capacitor tá bom ou não é muitas vezes pressionando o dedo em cima do capacitor, entendeu? Liga a placa-mãe e a gente vai pressionando cada capacitor, entendeu? Se vocês pressionarem a placa-mãe, aliás, perdão, o capacitor e a placa-mãe gerar imagem, provavelmente o problema está relacionado àquele capacitor. Por exemplo, se vocês pressionarem e o processador passar a esquentar, nem que seja um pouquinho, o problema pode estar relacionado a capacitores, entendeu? Outra coisa também que pode fazer com que uma placa-mãe não gere imagem são os capacitores de cerâmica.
Os capacitores de cerâmica, eles não podem bipar nos dois terminais, na escala de continuidade. Por exemplo, vocês vão pegar uma placa-mãe com ela desligada. Aí vocês vão pegar o capacitor de cerâmica. Aí vão fazer uma medição. De um lado, ó, do lado ele bipou, do outro lado ele não bipou, tá vendo? Bipou de um lado, não bipou do outro. Então significa que esse capacitor de cerâmica ele está bom. Agora, se caso você for fazer o teste nele, aí ele bipar de um lado e bipar do outro, significa que esse capacitor de cerâmica está aberto. Então, muitas vezes, quando um capacitor de cerâmica ele está ruim, ele faz até mesmo com que o MOSFET ele venha superaquecer. E quando o MOSFET superaquece, muitas vezes a placa não liga, ou até mesmo ela fica ligando e desligando, entendeu? Outro fator que faz com que a placa-mãe, que o processador não esquente numa placa-mãe, também é o PWM. Quando você faz a medição nos MOSFETs de entrada de uma placa-mãe, ela dá 12 volts. E quando você vai colocar nos MOSFETs de saída e ela dá 0, todos os MOSFETs de saída eles dão 0, então significa que a placa-mãe ela pode estar com algum tipo de problema no PWM. E o que é que a gente faz? Primeiramente a gente faz uma ressoldagem no PWM, que ele pode estar com solda fria, e faz um teste. Se caso não voltar, o procedimento mais correto é remover o PWM e fazer a sua troca, colocar outro. Olha, para quem não sabe, o PWM é esse aqui, ó. Esse cara bem aqui, ó. Fica perto do processador, entendeu? Então esse cara aqui, o que que acontece? Quando recebe os 12 volts, os MOSFET de entrada recebem esses 12 volts que vem do P4. Isso é jogado, esses 12 volts para o PWM. O PWM joga 1,8 ou 1,2, dependendo de cada placa-mãe, para os MOSFET de saída, entendeu? Fazendo com que o processador ele venha esquentar. Então, muitas vezes, o fato do processador não esquentar, gente, pode muitas vezes estar relacionado também ao PWM. Entendeu? Eu já peguei também placas-mãe, mais uma vez batendo nessa tecla, que ela liga e não gera imagem. E muitas vezes esse problema está relacionado a BIOS. Muitas vezes o processador ele não chega a esquentar porque a BIOS ela não está boa também, entendeu? Então, uma dica que eu dou para vocês: vão fazendo as medições no circuito do VECORE e ver se tem alimentação. Se tem alimentação, beleza, vamos partir para os capacitores. Fez a troca dos capacitores, continua sem alimentação, vamos partir para os capacitores de cerâmicas. Fez a troca deles, continua com o problema, a única solução é o PWM e a BIOS. Então, gente, quando vocês pegarem placa-mãe com esse sintoma de ligar e desligar, de ligar e o processador não esquentar, façam uma medição bem detalhada, façam uma análise bem detalhada no circuito do processador, que pode estar relacionado a capacitor, MOSFET, capacitor de cerâmica ou, em último caso, no PWM e no caso a BIOS. Tá certo, gente? Essa é a dica que eu dou para vocês. Quero agradecer aos 510 inscritos que tem no canal aí. Me sinto muito feliz e muito honrado de estar fazendo vídeo aí para ajudar vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem os vídeos, se inscrevam e até a próxima videoaula.